Olá, olá, eu sou a Cara e tenho uma confissão a fazer. Isso é muito difícil para mim de falar. Você vê, eu fiz uma coisa terrível, algo que quase custou a vida da pessoa que eu mais amo. A minha irmã de 5 anos sumiu por minha causa. Eu imploro para você não me julgar antes de ouvir a história toda, porque não é tão simples assim. Deixa eu explicar as coisas desde o começo. Minha irmãzinha, Lana, é a única pessoa que eu tenho nesse mundo. Você pode se perguntar por quê? Bem, o resto da minha família se foi. Nós costumávamos ter a mãe mais incrível, mas ela morreu. Sim, morreu, faleceu. 5 anos atrás, nós perdemos nossa mãe depois que Lana nasceu. O parto cirúrgico de Lana teve muitas complicações por causa de um erro médico estúpido que colocou nossa mãe em coma, e 2 semanas depois, a morte roubou ela de nós. Desde então éramos apenas os três, Lana, meu pai e eu. Você pensaria que depois da morte da minha mãe, meu pai teria se encarregado de cuidar de nós, né? No entanto, meu pai não é esse tipo de pai. Não sei se até o considerei como pai em primeiro lugar. Ele geralmente passava a maior parte do tempo no trabalho e esperava que a mãe fizesse o resto, como cozinhar, limpar, cuidar das crianças. Ele acreditava que criar filhos não era trabalho de homem. Então, depois da nossa tragédia, ele não tinha ideia de como nos educar, mas em vez de realmente tentar fazer isso, ele se casou com outra mulher que se tornou nossa madrasta. Aparentemente, substituir a mãe por outra mulher depois de 2 anos parecia uma ótima ideia para ele. Minha irmãzinha, claro, não entendeu o que estava acontecendo, então ela ficou de fora. Eu, por outro lado, estava tendo dificuldade em aceitar a realidade que meu pai impôs pra gente. Mesmo que eu tenha tentado o meu melhor para me comunicar com ele, todas as conversas terminaram em uma grande briga. Eu, honestamente, não conseguia lidar com ele. Ele era um caso sem esperança. Quanto à mulher que ele trouxe para nossa casa, ela era ainda pior do que ele. Aquela mulher era pura maldade, assim como a típica madrasta nas histórias que crescemos ouvindo. Ela agia como a pessoa mais legal na frente do nosso pai, e quando ele saía, ela era uma pessoa completamente diferente. Ela gritava com a gente, chamava a gente de nomes feios, falávamos como éramos inúteis, e a lista continuava. Eu nunca levei nada do que ela disse seriamente, porque sua opinião nunca importava para mim. No entanto, fiquei muito brava quando ela foi para minha irmã mais nova. Minha irmãzinha era tão inocente e gentil que me lembrava muito a minha mãe. Ela tinha um coração puro, todas as palavras ruins a afetavam. Vê-la chorar foi a coisa que mais me machucou no mundo. É por isso que eu defendi minha irmã e fiz o melhor que eu pude para afastar da nossa madrasta. Mas quando eu não pude mais evitar, eu estava lá para fazê-la se sentir melhor. O que mais parecia animá-la eram as histórias que eu contava a respeito da nossa mãe. Lana estava sempre curiosa para saber como era nossa mãe. Eu tentei o meu melhor para descrevê-la e mostrei suas fotos e vídeos antigos da nossa mãe. Ela parecia com a Lana. Com o tempo, essas histórias se tornaram o tema favorito de Lana para falar. Lembrou a ela que não importava o que acontecesse, mamãe estava lá cuidando de nós. Eu também contei a ela histórias de como um dia estaremos bem, porque iríamos fugir juntas para a cidade e fazer o que quiséssemos. Eu prometi a ela que iríamos fugir para Disneylândia juntas e seus grandes olhos brilhavam como diamantes. Mostrei fotos e vídeos da Disneylândia e pedi que ela fechasse os olhos e nos imaginasse lá. Pequenas coisas como estas eram a única ferramenta que eu tinha para animar minha irmã. Vê-la adormecer com um sorriso no rosto significava um mundo para mim. Depois de ter certeza que ela estava dormindo, eu a abraçava e chorava silenciosamente a noite toda, prendendo a respiração para não acordá-la. Nas manhãs, eu sempre preparava o café da manhã dela, me certificava de que ela comesse e a levasse para a escola também antes de me dirigir à minha escola. Mesmo que minha irmã tivesse apenas 5 anos de idade, ela era muito inteligente. Ela sempre manteve um sorriso no rosto porque sabia que me incomodava vê-la triste. No fundo, eu sabia que ela não estava feliz. Lana merecia uma vida muito melhor do que aquela. Um dia tive que ficar na escola até tarde. Eu estava tentando terminar um projeto e o tempo voou. Eu odiava chegar em casa tarde porque eu me preocupava com Lana estar sozinha com a minha madrasta malvada. E minhas preocupações eram legítimas, porque assim que eu abri a porta, eu pude ouvir minha madrasta gritando com a minha irmã. Eu entrei na cozinha e vi Lana limpando o vidro quebrado no chão. O que estava acontecendo? Minha madrasta notou minha presença, então ela rapidamente começou a desculpar essa insanidade. Ela declarou: sua irmã burra derrubou o prato e está limpando o erro. Sua monstra! Eu gritei. Como você pode pedir uma criança para limpar o vidro quebrado?
Eu queria matá-la. Eu estava fumegando por dentro. Eu me imaginei arrastando pelos cabelos e chutando-a para fora de casa. Eu estava tão brava que até esqueci que a minha irmãzinha estava lá quando eu estava gritando. E antes que eu percebesse, peguei 2 pratos da mesa e os joguei no chão, dizendo: Agora você pode limpar depois do engano. Olhei para a direita e Lana estava lá parada no canto, assustada. Meus olhos se encheram de lágrimas quando vi o quanto que ela estava aterrorizada. Eu preferia ter morrido 1000 vezes antes de ter assustado minha irmã assim. Eu não sabia o que tinha acontecido comigo. Eu agarrei a mão dela e levei para o nosso quarto. Lana estava tremendo, e eu também. Dessa vez eu não consegui conter minhas lágrimas e esperar que ela caísse no sono. Em vez disso, eu a abracei enquanto eu chorava incontrolavelmente. Lana me segurou firme e prometeu que iria consertar tudo. Quando meu pai subiu, eu me recusei a sair do quarto e ele estava furioso aquela hora. A Lana continuava pedindo que ele gentilmente me deixasse em paz, mas ele não queria ouvir. Ele continuou batendo forte na porta e empurrando a porta com todas as suas forças até que a porta abriu. Ele invadiu agressivamente o quarto. Embora eu já estivesse acostumada com isso, eu ainda me sentia bastante assustada. A minha irmãzinha se apressou para me proteger e ela sabia o que viria a seguir. Ela chorou: Papai, não, por favor. Mas ele ignorou os gritos e ele foi em frente e me deu um tapa muito forte. 1, 2, 3 vezes. Meu rosto ficou vermelho, inchado, mas eu tentei conter minhas lágrimas. Ele exigiu que eu pedisse desculpas à minha madrasta. E eu gritei: jamais, eu nunca me desculparia. Eu poderia suportar a surra enquanto não tivesse que me desculpar com aquela cobra malvada. Fechei os olhos esperando outro golpe, mas nunca chegou. Quando eu abri, a Lana estava se agarrando no braço dele com toda a força dela e chorando: Por favor, papai. Ele finalmente decidiu parar e saiu da sala. Eu me arrastei para minha cama, soluçando. Lana deitou ao meu lado, ela olhou para mim com seus grandes olhos, sem noção de como me acalmar. Mas quando eu relaxei um pouco, a Lana começou a contar histórias de como iríamos fugir algum dia para Disneylândia, seguidas de histórias sobre nossa mãe e sobre como ela nos protege. Ela estava tentando cuidar de mim do jeito que eu cuidei dela. Eu sorri e a segurei e adormecemos. Eu acordei no dia seguinte, sentindo dor. Virei-me para ver Lana, mas ela não estava dormindo ao meu lado. Saí da sala para checar ela, mas ela não estava em lugar nenhum. Eu comecei a entrar em pânico. Onde é que ela poderia estar? Entrei no quarto que mais odiava e perguntei ao meu pai e à madrasta onde Lana estava. Eles estavam meio adormecidos e pareciam não se importar. Então eu continuei gritando até que peguei a atenção deles. Logo eles começaram a procurar por ela também, mas sem sucesso. Meu pai ligou para a polícia e relatou a falta. Pouco depois a polícia chegou à nossa casa. Quando nos questionaram, eu não podia dizer a eles que vivíamos em uma casa abusiva porque eu não queria que a minha irmã e eu fôssemos enviadas para o sistema de assistência social. No entanto, eu precisava deles para encontrá-la. Então, eu os informei que achava que minha irmã poderia ter tentado fugir para a Disneylândia porque havíamos planejado isso em nossa imaginação. A busca policial ocorreu pouco depois. Eu me senti tão culpada. Minha irmã tinha desaparecido porque eu tinha glorificado a ideia de fugir, então ela deve ter pensado que era uma alternativa melhor do que ficar em nosso lar abusivo. Minhas tentativas de protegê-la acabaram machucando-a. Saí correndo da casa para procurá-la. Depois de horas de busca, eu senti como se estivesse prestes a desmoronar quando eu me encontrei a 5 minutos do cemitério, onde minha mãe está enterrada. Eu fui até lá porque tudo o que eu precisava naquele momento era conversar com a minha mãe. Eu me sentei ao lado do túmulo, eu estava chorando. Eu disse à minha mãe que Lana estava desaparecida e eu precisava da ajuda dela, mesmo sabendo que ela não poderia realmente me ajudar. Quer dizer, minha mãe estava morta. Naquele momento, eu senti como se estivesse sem esperança nenhuma. Mas, de repente, com o canto do olho, eu vi uma menininha sentada ao lado de um túmulo, não muito longe de onde eu estava. Eu olhei mais de perto. Espere, era Lana! Eu levantei e comecei a correr em direção a ela. Oh, meu Deus, sim, era Lana! Ela correu na minha direção e, antes que eu percebesse, ela estava nos meus braços. É impossível colocar em palavras como eu me senti naquele momento. O que você está fazendo aqui, sua boba? Eu perguntei para ela. Ela então apontou para o túmulo, que parecia ter um nome parecido com o da minha mãe, e disse: Estou visitando a mamãe. Eu sorri. Eu esqueci completamente que minha irmã ainda estava aprendendo a ler. Este não é o túmulo da mamãe, eu disse a ela. Eu peguei a mão dela e mostrei a ela onde nossa mãe estava.
Lana soltou minha mão e sentou-se ao lado do túmulo enquanto ela começava a conversar com a minha mãe. A visão foi comovente e suas palavras partiram meu coração ainda mais. Ela começou dizendo que veio todo o caminho de casa para pedir à mamãe para cuidar de mim melhor desta vez, porque eu tenho me machucado. Eu acho que minha irmãzinha realmente acreditava que nossa mãe poderia nos proteger, e talvez ela estivesse certa. De certa forma, senti que minha mãe me ajudou a encontrar Lana depois que ela sumiu. Afinal, nos reunimos no lugar onde ela descansa, e isso me fez perceber que estaremos sempre seguras e felizes juntas. Como você descreveria seu relacionamento com a sua irmã? Conte-nos mais na seção de comentários abaixo e poste sua opinião sobre essa história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal.